E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O escritório encarregado da defesa da 777 Partners no processo que determinou, através de uma liminar, a entrega da SAF do Vasco ao clube associativo, confirmou que está planejando interpor um recurso. Na sexta-feira passada, o advogado Márcio Vieira Souto foi designado para esclarecer os detalhes do caso, e não foi necessário emitir uma intimação para um representante da 777 Partners comparecer. Souto enfatizou que o recurso está sendo elaborado e já fez uma primeira declaração em relação à decisão do juiz. Estamos preparando o recurso. A decisão carece de fundamentos sólidos. Isso gera uma instabilidade jurídica preocupante para as SAFs no contexto brasileiro e pode causar prejuízos ao Vasco devido a uma possível inadimplência futura de uma empresa que já injetou 310 milhões de reais na sociedade e quase liquidou todas as dívidas relacionadas ao futebol, declarou ao blog. Para aumentar a retenção do público e aprofundar a compreensão do assunto, é crucial não apenas fornecer informações claras e concisas, mas também contextualizar o significado mais amplo das questões jurídicas envolvidas. Vamos reescrever o texto com esses ajustes. No desenrolar do processo que determinou, por meio de uma decisão liminar, a transferência da SAF do Vasco para o clube associativo, o escritório encarregado da defesa da 777 Partners anunciou sua intenção de recorrer da sentença. Na última sexta-feira, Márcio Vieira Souto, advogado destacado para representar a causa, compareceu para esclarecer os desenvolvimentos do caso, dispensando a necessidade de uma intimação formal para um representante da 777 Partners. Durante sua apresentação, Souto não hesitou em criticar a decisão do juiz, antecipando os próximos passos da defesa. Estamos preparando o recurso. A decisão carece de fundamentos sólidos, o que gera uma preocupante instabilidade jurídica no contexto das SAFs no Brasil. Além disso, existe o risco de prejudicar o Vasco diante de uma eventual inadimplência futura de uma empresa que já injetou mais de 300 milhões de reais na sociedade e praticamente liquidou todas as dívidas relacionadas ao futebol, afirmou em declaração ao blog. Essa reformulação proporciona uma análise mais detalhada da situação jurídica, contextualizando a decisão dentro do cenário mais amplo das sociedades anônimas de futebol, SAFs, no Brasil. Além disso, enfatiza a posição do advogado em relação à fragilidade da decisão do juiz e o impacto potencial nos interesses do Vasco e da 777 Partners. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um vídeo recentemente viralizado nas redes sociais, Sir James Arthur Ratcliffe, magnata britânico e proprietário do Manchester United, faz uma declaração enigmática que está deixando os aficionados pelo futebol em polvorosa. O Brasil tem um potencial inexplorado que me intriga profundamente, disse ele, com um sorriso misterioso que deixou os espectadores ansiosos por mais detalhes. O que isso significa para o futebol brasileiro? E por que o Vasco da Gama, um dos clubes mais emblemáticos do país, está no centro dessa especulação? Ratcliffe, conhecido por seu império empresarial no setor químico e sua recente incursão no mundo do futebol inglês, não é estranho a grandes investimentos. Com uma fortuna pessoal estimada em bilhões, suas palavras não são tomadas de ânimo leve. O interesse dele no Vasco da Gama não é apenas uma questão financeira, é um sinal de que algo grande está por vir. Rumores sugerem que Ratcliffe vê o clube carioca não apenas como uma oportunidade de investimento, mas como uma plataforma para transformar o futebol brasileiro em uma potência global. Se essa aquisição se concretizar, o Vasco da Gama poderá receber uma injeção financeira sem precedentes. Com os vastos recursos de Ratcliffe por trás do clube, a contratação de jogadores de renome mundial se tornaria uma realidade, levando não só a um time mais competitivo, mas também a uma maior visibilidade internacional. Especialistas especulam sobre quais estrelas do futebol poderiam ser atraídas para o Rio de Janeiro sob o comando deste novo e poderoso investidor.
A reação dos torcedores do Vasco da Gama diante desses rumores é um elemento crucial nessa narrativa em evolução. Enquanto alguns demonstram entusiasmo com a possibilidade de ver seu clube favorito voltar aos holofotes do futebol mundial, outros expressam preocupação com a entrada de um investidor estrangeiro tão poderoso. Será que isso vai manter a identidade do Vasco intacta? Questiona um torcedor em um fórum online, refletindo uma preocupação comum entre os vascaínos. A história e tradição do Vasco da Gama estão profundamente enraizadas na alma do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Para muitos torcedores, o clube não é apenas um time de futebol, mas uma parte essencial de sua identidade cultural. Assim, a perspectiva de uma aquisição por um magnata estrangeiro como Ratifi levanta questões sobre a preservação da essência do Vasco, sua ligação com a comunidade e sua história de luta e superação. Por outro lado, há aqueles que veem essa possível aquisição como uma oportunidade de ouro para o clube. Nós merecemos um lugar de destaque no cenário internacional, declara um torcedor em uma entrevista. Se isso significar mais recursos e a chance de competir com os melhores do mundo, então eu estou totalmente a favor. A polarização de opiniões entre os torcedores reflete a complexidade dessa situação e a importância de garantir que os interesses do clube e de seus fiéis seguidores sejam devidamente considerados em qualquer negociação futura. Enquanto isso, o Vasco da Gama segue em meio a uma temporada desafiadora, com seus torcedores divididos entre a esperança por um futuro glorioso e o medo de perder a identidade que torna o clube tão especial. À medida que o suspense em torno do interesse de Ratifi se intensifica, uma coisa é certa: o destino do gigante da colina está prestes a ser moldado de maneiras que ninguém poderia ter previsto. No entanto, o burburinho em torno desse possível negócio vai além das expectativas esportivas. Ratifi é conhecido por suas ambições globais, e sua entrada no futebol brasileiro poderia sinalizar uma mudança de paradigma para todo o esporte. O que isso significa para outros clubes brasileiros? E como isso poderia afetar o equilíbrio de poder no cenário futebolístico internacional? À medida que os detalhes continuam escassos e as especulações fervem, o mundo do futebol aguarda ansiosamente por mais desenvolvimentos sobre esse intrigante capítulo na história do Vasco da Gama e, possivelmente, do futebol brasileiro como um todo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.